Olá amigos, daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Sejam todos bem-vindos. Olha, eu quero neste vídeo trazer os meus pontos e contrapontos relativamente ao processo que a Igreja Universal do Reino de Deus moveu contra a Igreja das Nações, representada pelo ex-bispo Romualdo Panseiro. Eu sou José Nkanzi, membro da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Moçambique. Esta notícia, quando chegou ao meu conhecimento, em primeiro lugar, deixou-me com uma impressão. Você sabe, do jeito que nós recebemos a informação, muitas das vezes não é do jeito como aconteceu. Mas eu decidi fazer este vídeo para trazer os meus pontos e contrapontos diante daquelas pessoas que me seguem no canal, daquelas pessoas, porque normalmente as pessoas perguntam o que é que você pensa, o que é que você diz a respeito disso. Enfim, em primeiro ponto, eu achei que a igreja não tinha razões para tal. Mas depois, quando eu aprofundei, eu encontrei várias razões, vários pontos para a igreja processar. Não é aquilo que as pessoas dizem lá nos comentários, que a igreja do ex-bispo Romualdo, ela tem crescido e se tornou uma ameaça para a Igreja Universal, assim como as demais igrejas dos outros bispos que saíram da Igreja Universal e cresceram. Em primeiro lugar, eu quero dizer que isso não é verdade. A Igreja Universal não se sente ameaçada, porque já deveria ter acontecido na existência da Igreja Mundial do Poder de Deus. Vocês lembram que quando o apóstolo Valdomiro fez o mesmo trabalho, houve esse tipo de fala, mas a Igreja Universal não caiu o seu ranking, ela continua fazendo o seu trabalho e continua na fé. Infelizmente ou felizmente, ela continua, para a tristeza de alguns e para a alegria de alguns. Essa é a realidade da vida. Voltando ao que nos trouxe aqui, quais são os motivos que me levaram a concordar com a igreja? Primeiro, nós sabemos que uma empresa tem uma identidade. Assim como eu e você temos nossa identidade, temos algo que nos identifica, a empresa também tem. Segundo ponto, o olhar jurídico e cristão é muito diferente. As pessoas podem, aquelas que são cristãs, podem até não entender os motivos da igreja e trazerem um julgamento diferente de quem olha juridicamente. Eu, primeiramente, vou falar juridicamente. A igreja teve os seus motivos. Primeiro, quando eu peguei o slogan ou a identidade da Igreja das Nações, no que diz respeito ao letreiro, ao nome, aos símbolos, eu vi que 95% é cópia da Igreja Universal. Lá, a pomba, a cruz, os dizeres e o tipo de letra. E normalmente quando nós usamos certos logotipos ou uma identidade de uma empresa, isso é crime. Imagine você, eu ir pegar lá o símbolo que é usado no Estado, eu começo a alterar algumas coisas, mas 5%. É claro que isso vai confundir as pessoas. Eu entendo, por exemplo, vou lá levar o símbolo da polícia que é usado. Chego lá, altero algumas coisinhas e eu decido usar o mesmo uniforme, nas mesmas posições. Só alterei algumas coisinhas. Registro lá, PRM privada. Agora, isso cria confusão. É normal um bandido, um cadastrado, fazer esse tipo de coisa. Entender que vai lá cria, expõe lá o nome e começa a extorquir os cidadãos. Ele começa a extorquir cidadãos, começa a fazer o abuso do poder, fazendo e desfazendo. Então, imediatamente, a Igreja Universal, quando identificou alguns símbolos ou alguma identidade que liga a eles, moveu esse processo por precaução. Por quê? A Igreja Universal tem os seus seguidores, os seus admiradores, os seus apoiantes e as pessoas que querem ir para lá. Imaginemos que alguém está assistindo um programa televisivo.
decide ir à Igreja Universal, mas por destreza, por distração, encara-se com a igreja do Romualdo Panseiro, que tem lá os símbolos idênticos, Jesus Cristo é o Senhor. Entra lá. Chega lá, vê que o que viu lá na televisão não é. Por exemplo, estão a dar lá azeite. A igreja do Romualdo não está a dar. Qual é a impressão que fica nessa pessoa? Propaganda enganosa que é feita na Igreja Universal. Então, quem carrega a culpa não é a Igreja das Nações, é a Igreja Universal. A primeira impressão é que fica, meu irmão. Você pode não entender neste ponto, mas eu entendi assim. Outro ponto, o próprio Romualdo, ele vacilou. Vacilou por quê? Ele tinha que ter o exemplo de todos os bispos que saíram da Igreja Universal. Não foram nessa vertente, não foram nessa direção de plasmar. O Romualdo praticamente plasmou tudo, copiou tudo que é da Igreja Universal, sendo que ele já não é da Igreja Universal. Então, aqui existem os direitos autorais da Igreja Universal no uso indevido dos símbolos. Assim como nós também, quando usamos imagens, vídeos aqui no canal ou em qualquer canal e o dono descobre, reclama os seus direitos, ele processa. Mas por que me processou? Ele está a exigir os seus direitos que estão a ser violados. Então, a Igreja Universal não se sentiu ameaçada ou não se sente ameaçada por causa da Igreja do Romualdo. Eu não acredito que seja isso. Isso eu já ouvi várias vezes, há muitos anos, na criação, na existência de outros bispos que vieram com muito movimento e depois continuou. Muitos saíram da Igreja Universal, correram para outro lado, voltaram de novo para lá. Então, não é nesse sentido. Eu quero acreditar que a igreja move este processo por causa do uso indevido dos símbolos da igreja. Ele poderia, mas arranjar um criador ou um criador de logotipos, fazer uma coisa diferente da Igreja Universal, porque normalmente quando a pessoa sai e não concorda com alguma coisa, não pode fazer algo idêntico. Vamos dar um exemplo daquilo que aconteceu em Angola. Um grupo de pastores, que muitos saíram por causa de condutas imorais, foram desligados, decidiram tomar as igrejas, tomar alguns templos e continuar com o uso dos símbolos, tudo da igreja. Mas eles não concordam com a própria administração. Quer dizer, tudo que eles fazem é igualzinho à Igreja Universal, os usos. Quando há uma ação social, quer dizer, eles fazem tudo que eles dizem não concordar, mas é a mesma coisa que eles fazem. Como é que a igreja não pode processar? Nós sabemos que eles usam os símbolos da igreja indevidamente, usam até o carimbo, que eu já vi documentos, eles usam até o carimbo da igreja, os símbolos da pomba, isto e aquilo, e até ilegalmente registraram-se para serem os donos da igreja. Como é que a igreja pode se calar diante desta injustiça? Você concorda com isso? Então, é a mesma coisa. Não é 100%, mas é a mesma coisa. Romualdo criou sua igreja, que crie a sua identidade, que crie o seu logotipo, que crie os seus símbolos, não os símbolos de uma outra igreja. Católica tem os seus símbolos. De certeza que se alguém criar os símbolos da Católica, a Católica vai exigir esse direito, vai processar essa igreja. A Assembleia de Deus tem seus símbolos. Mundial tem os seus símbolos. Igreja isto, quer dizer, qualquer igreja que exista tem a sua identidade. Então, quando você copia uma identidade, faz um plasma, é claro que essa igreja vai te processar. Mas esse processo foi a favor da Igreja das Nações. Por quê? O juiz, neste caso, acho que não encontrou razões suficientes para sancionar. Não viu esses motivos que talvez eu estou a ver ou a igreja viu. Infelizmente, o certo é processar a pessoa e ter o devido julgamento, que é o que aconteceu. O juiz decidiu dar a sentença a favor do Romualdo.
E aconteceu. Mas a igreja tinha que tomar providências relativamente a este assunto. Agora, aqui, no olhar espiritual é diferente. Em primeiro lugar, Deus não olha placa, não olha símbolo, não olha posição. O que Deus talvez exige dos seus servos é o ganho das almas. É saber quantas pessoas esse líder tem levado para os céus. Quantas pessoas ou quantas almas essa igreja tem cuidado, tem pastoreado. Quantas ovelhas esta igreja ela tem cuidado. Quantas? O olhar espiritual é diferente. Deus não se importa com posição, com emblema, com símbolo, com nada disso. Isso que está a acontecer é o olhar humano. São disputas humanas. São precauções também que a igreja tem que tomar. Senão qualquer um vai aparecer aí, abrir igreja, usar os símbolos da igreja e dissermos que não é nada. Claro, Deus não se importa com isso. Mas no olhar humano e jurídico, claro que nós nos importamos com isso. Qualquer um pode criar os logos da igreja, começar a matar pessoas lá, começar a vender drogas, começar a vender órgãos humanos. Quer dizer, o bandido pode vir nessa vertente e fazer isso. E o que é que vão dizer? A Igreja Universal é diabólica, a Igreja Universal está cheia de criminosos, é isto, é aquilo. Enquanto não. É porque a igreja deixa tudo acontecer. Sai um, inventa aí, põe o símbolo da igreja, usa. A igreja tem que ficar de braços cruzados. Sai um, fala o que quer do Bispo Macedo, a igreja tem que ficar de braços cruzados. Sai um, insulta, faz tudo, a igreja tem que calar. Não é assim, não. Não é a forma correta essa. Tudo precisa ser levado à vara da justiça para que se reponha a legalidade. A defesa que deve-se seguir os trâmites legais. Quando você não está feliz com uma coisa, você pode processar a pessoa. Quando você se sente injustiçado, caluniado, ou os seus direitos são violados, você tem direito de exigi-los. A Igreja Universal não pode se comportar como as pessoas querem que ela se comporte. Aceitar tudo. Abriu igreja, usa os símbolos. Saiu da igreja, pode insultar quem ele quiser, pode falar tudo o que ele quer e a igreja se calar diante disso. Eu acho que não é certo, não. Então, é devidamente ao que aconteceu. Então, se você gostou deste vídeo, ative o sininho para receber as notificações e deixar o seu like e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Se você não gostou, também podes colocar aí um dislike, não gostei e deixar a sua opinião. Não esqueça, você que ainda não é inscrito aqui no canal, de se inscrever ao canal, que você vai passar a nos seguir e nos dar os seus pontos e contrapontos. Um forte abraço a todos, até